Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje eu estou trazendo aqui, como combinado, a instrução referente à avaliação, inicial da unidade 2, tá? Eu adianto para vocês que no meu livro, no computador, o meu livro do Amigavelmente no computador, eu não tenho ele não vem com as avaliações, tá? Ele vem apenas com o material em si, só que essas avaliações eu tenho apenas no livro do professor impresso, tá? Então eu peço para vocês, gente, que vocês acompanhem com o material aí. Quem quiser destacar, pode destacar a avaliação, tá? Aqueles que preferirem deixar na apostila, não tem problema. Então, o que eu peço é que vocês acompanhem, por isso que eu coloquei essa tela aqui do Amigavelmente, porque eu não tenho essas avaliações no material do computador, tá? Então, eu tenho só no material impresso, no livro físico, tá bom? Então, acompanhe aí, mas eu vou estar explicando e lendo cada uma das questões para que vocês tenham base para estarem realizando esses exercícios, tá? E não se preocupem se existir algum conceito que vocês tenham dúvida, né? Em relação, tá? Porque é uma avaliação inicial, então a gente deve aprender esses conceitos ao longo do processo, tá? Ao longo deste período em que estaremos trabalhando esta unidade 2, tá certo, pessoal? Então a questão 1, ele vai trazer a seguinte questão: na sua opinião, as habilidades interpessoais, elas envolvem a demonstração de empatia, a empatia é se colocar no lugar do outro, o reconhecimento das qualidades das outras pessoas e saber pedir desculpas, entre outros aspectos. São recursos socioemocionais utilizados na convivência social, não são importantes para a convivência social e implicam aspectos como as emoções e perspectivas do outro, a comunicação entre as pessoas, similaridades e diferenças entre as pessoas, entre outros, tá? Então, só repetindo aqui essa última alternativa, que ela é um pouco maior, ó, implicam aspectos como as emoções e perspectivas do outro, a comunicação entre as pessoas, similaridades e diferenças entre as pessoas, entre outros. Então vocês vão escolher a alternativa mais adequada de acordo com o que você pensa. Pode ser mais de uma alternativa, não tem necessidade de ser apenas uma, tá? E vocês podem estar assinalando aí duas ou mais questões de acordo com o que vocês pensam a respeito do assunto. Caso nenhuma das alternativas ela encaixe no seu ponto de vista, é para você escrever qual seria então o seu ponto de vista sobre a questão nessas linhas abaixo. A questão 2 vai trazer a seguinte frase: a convivência com pessoas que pensam de forma diferente da minha é muito difícil. A frase acima, então, para escolher uma questão referente à frase acima, ela reflete exatamente o que penso e sinto, tá? Ela reflete parcialmente o que penso e sinto. Ela reflete parcialmente, seria que não reflete totalmente aquilo que você pensa a respeito disso, tá? Ela reflete a forma como as pessoas egoístas pensam e sentem e não reflete a forma como penso e sinto, tá? Escolham uma ou mais, tá? Alternativas e assinalem a respeito aí dessa questão que traz a convivência com pessoas que pensam de forma diferente da minha, sendo uma tarefa difícil, né? Estar participando desta convivência. Tá certo, pessoal? Na próxima questão, alternativa 3, pede-se para analisar a seguinte situação: Fernando ficou muito desconfortável ao conversar com o médico. Ao final da consulta, disse para sua esposa que não gosta de falar com as pessoas que não olham nos seus olhos, tá? Dentre as alternativas, o contato visual durante uma conversa ele incomoda as pessoas. Na opinião de Fernando, o médico não demonstrou interesse pelas coisas que ele estava falando. O médico não tem obrigação de olhar nos olhos das pessoas com quem conversa. E o contato visual em uma conversa demonstra interesse, atenção e respeito. Ok? Seguimos o mesmo padrão, pode ser uma ou mais alternativas. Caso nenhuma dessas alternativas se encaixem no que você pensa sobre a situação, escreva abaixo qual seria o seu ponto de vista. A alternativa de número 4 vai trazer a seguinte proposta para se analisar a frase abaixo. A comunicação entre as pessoas é uma das principais ferramentas para a boa convivência social.
A comunicação entre as pessoas é uma das principais ferramentas para a boa convivência social. Assinale a alternativa que melhor expressa a maneira como você pensa sobre a comunicação entre as pessoas. Dificuldades de comunicação podem dificultar a boa convivência entre as pessoas. Acho que preciso melhorar minha comunicação com as pessoas. Acho que a comunicação não interfere no relacionamento entre as pessoas. E você concorda com a afirmativa acima. É a nossa última questão, tá? Referente aí a número 4. Ok, pessoal? Partindo agora para o exercício de número 5. Ele vai trazer uma afirmativa. Aline é uma menina extrovertida e alegre, mas tem muita dificuldade em se relacionar com as pessoas diferentes dela. Com frequência se mete em confusão, pois sua opinião diverge das de seus colegas. Essa situação tem trazido muitos problemas em sua sala de aula. Aline tem dificuldade para se relacionar com pessoas que têm pontos de vista diferentes dos seus. As pessoas não aceitam os pontos de vista de Aline. As pessoas não respeitam a Aline. E a Aline precisa desenvolver suas habilidades interpessoais para conviver melhor com as outras pessoas. Lembrando que vocês podem assinalar mais de uma questão, não é necessário apenas uma, tá? E se nenhuma dessas questões elas forem aquilo que você pensa, você pode estar escrevendo qual seria o seu ponto de vista referente a essa situação nas linhas de baixo. Número 6. Olha aí, falamos de empatia naquele exercício. Aqui ele vai trazer uma questão acerca, né, do conceito de empatia mediante o que você pensa que seja, né, essa questão. Então, o que seria empatia? Tá? O que é empatia? Cuidar de alguém que está se sentindo mal, afastar-se de alguém que precisa de uma informação, prestar atenção nos sentimentos de outras pessoas, fingir que está dormindo no ônibus para não ter que ceder o lugar para outra pessoa. Lembrando que o conceito de empatia mais a forma, né, em que se entende a empatia é se colocar no lugar do outro, tá? Mas o importante é que vocês coloquem aquilo que vocês pensam ou aquela opinião que vocês têm referente ao que seja empatia, tá? Ele está trazendo aí, né, questões acerca desse conceito que muito provável, né, trabalharemos aí nesta unidade durante os exercícios e as atividades. Número 7. Empatia é a preocupação com as pessoas que amamos, a capacidade de perceber os sentimentos dos outros, a habilidade de reconhecer e respeitar as emoções, sentimentos e perspectivas das outras pessoas, ou a habilidade de tolerar as outras pessoas, tá? Então, na primeira ele pergunta o que é empatia e aqui ele já traz empatia ele dá algumas definições possíveis de empatia, sendo que aqui vocês podem assinalar uma das alternativas que talvez se encaixe melhor naquilo que vocês pensam a respeito do conceito de empatia. Questão de número 8. Sobre as emoções das outras pessoas. Assinale a alternativa que melhor reflete sua opinião sobre as emoções das outras pessoas. A primeira alternativa. As pessoas são muito exageradas em suas emoções. A segunda, é impossível saber o que os outros estão sentindo. A terceira, sinto medo das emoções das outras pessoas. E a outra alternativa, procuro entender e respeitar as emoções das outras pessoas. Então, aí estão 4 alternativas a respeito de como pensar, né? O que você pensa, no caso, aí, sobre as emoções das outras pessoas. Penúltimo exercício, de número 9, ele vai trazer um questionamento a respeito do que é responsabilidade para vocês. Ser pontual, refletir sobre os diferentes pontos de vista antes de tomar uma decisão, fazer absolutamente tudo o que quiser, considerar as possíveis consequências de uma escolha. O que seria ser responsável? O que seria tomar uma atitude responsável para vocês? Podem escolher uma ou mais questões que definam seu ponto de vista sobre isso. A questão de número 10 vai trazer a seguinte informação. Fazem parte das habilidades interpessoais para vocês. Reconhecer as habilidades pessoais dos outros,
tomar decisões que contemplem apenas a sua opinião, a escuta reflexiva e respeitar as perspectivas das outras pessoas. De acordo com o ponto de vista de vocês, o que para vocês faz parte das habilidades interpessoais? Pessoal, assim nós finalizamos a nossa avaliação final, tá? A nossa avaliação inicial da unidade 2, tá? E eu vou estar postando esse vídeo instrucional para vocês, para que vocês possam anexar as fotos e assim possamos, né, iniciar os nossos estudos referentes a esta unidade. Gente, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.